Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou a Sol, enviada da Casa do Pai ao Rio Grande do Norte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, né? E o tema da nossa manhã hoje, o nosso devocional é quando a boa intenção é mal interpretada. Você já passou por uma situação onde você tinha uma boa intenção, você tinha o desejo de fazer algo bom para alguém e essa pessoa interpretou de uma forma errada? Então, o nosso tema hoje é esse, quando a boa intenção é mal interpretada. Eu vi uma história, né, acho que foi no Facebook, não, no Instagram, TikTok, alguma coisa assim. Uma das redes sociais, eu vi uma história do cara que foi ajudar um morador de rua, né? E ele chegou lá para ajudar esse morador de rua, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. O morador de rua virou para ele e falou assim: quem te falou que eu quero que você me ajude? Quem te falou que eu quero alguma coisa de você? Então, nós passamos às vezes por situação assim, né? Você quer ajudar a pessoa, você está achando que você está fazendo melhor para ela e no final a pessoa está te interpretando de uma forma totalmente errada, né? E a história que nós queremos compartilhar hoje é sobre isso. O texto principal dessa história está em 1 Crônicas, capítulo 19. Quem compartilhou essa história comigo foi a Amanda, né, uma amiga minha, compartilhou comigo, a gente estava conversando e ela compartilhou essa palavra comigo, né? E essa palavra falou muito ao meu coração. Eu falei, vou compartilhar no devocional das Marias, né? E então está em 1 Crônicas, capítulo 19, né? Já pega sua Bíblia, pega seu caderninho de anotação aí. Não tem como fazer devocional só escutando, a gente precisa estudar, né? Para poder realmente aprender. Então tem a necessidade de a gente estar anotando, ali se faz muito bem, é muito bom, né? E antes de nós entrarmos na nossa história principal, que é 1 Crônicas capítulo 19, enquanto você vai abrindo aí, eu queria citar dois versículos. Um que está em Lucas capítulo 6, versículo 46, que diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, né? Então, Lucas 6,46 diz que o homem bom, ele tem um tesouro no seu coração, e desse bom tesouro ele tira coisas boas. Mas o homem mau, ele tem um mau tesouro também no seu coração. E desse mau tesouro, obviamente, ele tira coisas ruins. E o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21 também vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o coração, ele fala de um lugar de intimidade onde a gente guarda as coisas mais preciosas, né? Então, esses dois textos, para contextualizar a nossa história de hoje, que nós vamos compartilhar, que estará em 1 Crônicas 19, ele fala sobre isso. Quando você tem um coração bom, você já conheceu aquela pessoa que ela é ingênua, que todo mundo fala, fulano é ingênuo, fulano não vê maldade em nada, em ninguém, né? Eu tenho algumas pessoas assim na minha família. O meu pai é assim. Meu pai é uma pessoa de um coração incrível, então ele não vê maldade nas pessoas, nas coisas, né? E meu irmão Elias também, o pastor Elias, ele tem dificuldade de ver maldade nas pessoas e nas coisas. Então, por quê? Porque essa pessoa tem um bom tesouro no seu coração. E desse bom tesouro ela tira coisas boas. Então ela não consegue ver maldade nas pessoas, né? Nas coisas. Mas a pessoa que ela é má de coração, que ela tem um coração ruim, ela vê maldade em tudo. Já viu aquela pessoa que tá tudo bem e ela tá vendo coisa ruim ainda, tá vendo maldade? E essa história que nós vamos compartilhar hoje de manhã, de 1 Crônicas 19, ela fala sobre isso, né? No capítulo 19 de Crônicas vai contar a história de um rei chamado Naás, né? Naás era rei dos Amonitas. Vou contextualizar para vocês, mas depois vocês leem o texto inteiro, que é maravilhoso a história lá, é muito interessante, né? Dá para tirar muitas lições ali pra gente. Naás era rei dos Amonitas e era amigo de Davi. Eles tinham uma aliança, né? Então, naquela época das guerras e tudo, eles faziam alianças. E Naás, rei dos Amonitas, fez uma aliança com Davi. Ele tinha uma aliança com Davi. Só que Naás chegou a falecer. E a notícia chegou até Davi: olha, o seu amigo, lá, o seu companheiro, Naás, faleceu. E quem assumiu o trono no lugar dele foi o seu filho chamado Hanun. E aí Davi ficou muito sentido com aquilo. Poxa, Hanun ficou órfão, né? O pai morreu e tal. Eu vou mandar uma comitiva para consolar Hanun. Então, Davi junta ali uns homens, né? Homens da sua confiança, homens de conselho e tal. E envia essa turma para ir consolar Hanun.
Então Davi, com seu bom tesouro, no seu bom coração, agindo com a sua boa intenção do coração, mandou uma turma para consolar, né, aquele homem que tinha acabado de ficar órfão de pai, né, que tinha assumido o trono. Então o que Davi pensou? Vamos estreitar as alianças, vamos continuar a nossa aliança, vamos continuar aquela aliança que eu tinha com seu pai. Era isso que Davi estava pensando quando ele mandou aquela comitiva até Hanum. Então juntou aqueles homens e foram. E eu imagino esses homens indo ali, né, para consolar esse novo rei que assumiu o trono ali naquele momento. E eles talvez entristecidos, pensando, poxa, o cara ficou sem o pai, né? Eu imagino assim, né? Então a palavra vai dizer que eles vão em direção a Hanum. E aí algumas pessoas ali, né, veem aquilo ali e essa notícia chega até Hanum. Aí os conselheiros de Hanum, né, uma turma ali que aconselhava Hanum, e nesse detalhe eu até lembrei da nossa ministração da semana passada que eu falei sobre amizades do céu e algumas amizades também que têm uns conselhos ruins. E até eu falei uma frase que depois eu vou estar ministrando essa palavra que Deus queimou no meu coração novamente, que fala sobre as vozes que nós temos ouvido. Então, quais as vozes que nós temos ouvido? Nós compartilhamos essa palavra um pouquinho a semana passada falando sobre as amizades ruins e o que uma amizade ruim pode te levar. E aqui, Hanum também era cercado de conselheiros. E eu entendo que esses conselheiros, eles não tinham um coração, né, bom, não tinham um bom tesouro nos seus corações, porque eles vão aconselhar Hanum e falar assim, olha, tem uma turma de Davi vindo aí em direção a você, e é certeza que eles são espiões, que eles vieram para poder analisar o território e guerrear contra você e tomar o reino de seu pai, aquilo que seu pai deixou para você. E aí Hanum suspeita da intenção de Davi, né? E no capítulo 19 de 1 Crônicas, no versículo 2, vai dizer assim, ó, Davi pensou, né? Vou mostrar de bondade para com Hanum, o filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. Então a intenção de Davi era o quê? Consolar o cara, né? Tá ali junto com ele. Mas Hanum não achou que era isso, não. E os conselheiros dele falaram, olha, estão vindo atrás de você aí, mas na verdade eu acredito que é para armar contra você. Né? Então, você já passou por uma situação parecida com essa? Eu fiquei pensando sobre isso, quando a nossa boa intenção é mal interpretada. Sabe quando você não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, fulano é muito bonzinho, aquela pessoa é muito gente boa, já estou desconfiada. Isso fala muito sobre o quanto a nossa alma às vezes está doente, está ferida, né? Eu acredito que talvez se Hanum tivesse uma alma curada, né, livre, ele ia falar, não, gente, vocês estão entendendo errado. Davi era amigo do meu pai, Davi está querendo fortalecer a aliança, né, que a gente tem ali e tudo. Mas não, como eu acredito que ele tinha uma alma toda bagunçada. Por que eu acredito nisso? Porque quando a gente tem uma alma bagunçada, quando nossas emoções não são curadas no Senhor, a gente desconfia de todo mundo. A pessoa vem te abraçar e fala assim, tá me abraçando demais. É muito amor, eu não consigo. Quando você tem uma alma curada, quando você tem um coração bom mesmo, de verdade, no Senhor, você recebe amor, você recebe a afeição das pessoas, né? E aí a palavra vai dizer assim, que mais pra frente ali na história, que Hanum manda uma turma encontrar aquela turma de Davi que vinha pra aconselhar ele, né, acalentar ele, abraçar ele naquele momento de luto. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, eles fazem uma atrocidade contra a equipe de Davi, né, contra os homens de Davi. O que eles fazem? Eles raspam a barba deles e cortam as vestes deles. Então eles vão de encontro, né? Acredito que teve ali uma discussão, uma situação bem difícil, e eles raspam a barba deles e cortam as vestes deles. E o que significa raspar a barba e cortar as vestes, né? Se você der um Google aí, você vai descobrir que nos tempos antigos a barba era um símbolo de masculinidade, de virilidade, né? De autoridade. Então o homem sem a barba nos tempos antigos era um homem que não era tão masculino. Então a barba dele não cresceu muito, não tinha barba, né? Igual um adolescente, por exemplo. Então não era tão viril, não era tão homem, não era tão masculino. E não tinha autoridade. Então o que eles estavam falando simbolicamente? Nós estamos tirando de vocês
a masculinidade de vocês, a autoridade de vocês, a virilidade de vocês. Era isso que os enviados de Hanun estavam falando para os enviados de Davi, né? Então aconteceu aquele confronto. E as vestes, biblicamente as vestes, né, é muito mais do que uma proteção física, não é só para cobrir o corpo fisicamente, né? Representa a identidade de uma pessoa. A roupa dela representa a identidade, né? Por que eu falo isso? Porque a roupa naquela época, o tecido demonstrava posição social. Então a pessoa rica, ela vestia os tecidos, então até a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre linho fino, seda. Então os tecidos eram finos e demonstrava a posição social. Quando eles cortam as roupas ali daqueles homens, né? E a palavra vai dizer assim, ó, lá em 1 Crônicas 19:4. Hanun pegou os servos de Davi, raspou as barbas deles, cortou as roupas até a altura das nádegas, ou seja, eles descobriram a intimidade dos caras ali, né, dos enviados de Davi. Eles não só tiraram um pedacinho da roupa, eles descobriram, eles deixaram eles desnudos, eles, né, com as nádegas de fora. Então, estava falando sobre o quê? Olha, eu não respeito vocês não têm o meu respeito. Foi isso que Hanun e os seus servos estavam falando para os servos de Davi. Então, você já passou por isso? De às vezes você tá com uma boa intenção e ao invés das pessoas receberem aquilo que você tem de bom para demonstrar, para dar para elas, elas vêm ao contrário, tirando de você às vezes a sua autoridade, às vezes até a sua moral, né? A pessoa te expõe para todo mundo ali, uma situação te acusa de coisas. Isso pode acontecer em qualquer lugar, na família, no trabalho, às vezes na igreja, né? Em qualquer lugar onde tem gente, acontece coisas de gente. Então até na igreja pode acontecer isso, né? Você está tentando ajudar uma pessoa, né, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, aí você é dita como fofoqueira, como mentirosa, não, é falsa, é falciane, sei lá, qualquer coisa que seja. Então foi isso que a comitiva de Davi enfrentou naquele momento, né? Eles foram humilhados, diante de uma atitude tão boa do coração, eles foram humilhados, né? E tem o versículo 13 do capítulo do 1 Crônicas 19, no versículo 13, é muito interessante, porque daí Davi fica sabendo, gente, do que aconteceu, e Davi fica enfurecido. Poxa, eu fui consolar o cara e eles fazem isso com o meu povo, né, ali de humilhar e tudo. E aí a Bíblia fala assim, ó: seja forte, lutemos com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e o Senhor faça o que achar melhor. Gente, Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não ia fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então, sabe o que ele fez? Ele pegou toda aquela vergonha, tudo aquilo que eles fizeram ali e falou, vamos devolver para Deus? Vamos deixar Deus decidir o que ele acha que é melhor que esse povo? E ele vai e ora e consulta a Deus, com certeza, porque a Bíblia fala que sempre Davi, quando saía à guerra, ele consultava a Deus, se ele podia ir para a guerra ou não. E Davi, junto com Joabe, que era o comandante, né, do exército de Davi ali, eles decidem ir contra esse povo. Eles se enchem de coragem. Então, aqueles homens que foram na comitiva, que foram envergonhados, que estavam com a nudez exposta, que estavam com a barba cortada ali, né, que foi raspada e tudo, escondem ele. Olha pra vocês verem a situação vergonhosa que esses homens passaram. Eles pegam eles, escondem eles num lugar até que a barba cresça, né? Troca as vestes deles até que a barba cresça, ou seja, que a vergonha passe, que eles voltem a recuperar a virilidade, a masculinidade, porque era um símbolo disso para eles naquela época. Eles escondem eles até isso acontecer, para que eles voltem à comunidade, para que eles voltem, né, às relações. Então, você já passou por isso? De talvez, às vezes, você ter que tirar um momento para você meio que se esconder, meio que você fala assim, nossa, eu preciso repensar meus relacionamentos, repensar com quem que eu tenho andado, as pessoas que eu tenho acreditado, confiado. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai contra essa comitiva de Hanun. Então, resumindo a história, para nós finalizarmos o nosso devocional hoje, que o nosso devocional é curtinho, é pequenininho, né? Até uma amiga minha falou assim, é muito rápido. É uma das meninas aqui do Rio Grande do Norte aqui. Ela falou assim, não, muito rápido, vocês têm que falar mais. Eu falei, gente, é só um devocionalzinho só para dar mais vontade de vocês lerem a palavra, de vocês estudarem as histórias da Bíblia, né? Mas para nós contextualizarmos e finalizarmos o nosso devocional, partirmos já para finalmente, Davi levanta uma guerra contra aquele povo, né, os amonitas. Então tem vários detalhezinhos ali da guerra, mas eu não vou entrar nesse contexto, né? Eu quero finalizar falando assim, que aí Joabe vai atrás deles, persegue eles com o exército de Davi.
eles perdem a batalha, né? Porque Davi, gente, já era um homem extremamente poderoso. Ele não precisaria ficar fazendo tantas alianças assim, não. Ele já era muito poderoso. Quem estaria levando vantagem com essa aliança não era Davi, não. Era Hanum, né? O filho de Naás. Era eles que iam levar vantagem por estar ali com aquela turma de Davi, né? Aliançado com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um grande guerreiro. Eles venciam muitas batalhas, né? Os israelitas venceram várias batalhas. Então a vantagem era deles. E aí Davi fala, não, vocês não querem ser amigos, beleza, eles vão contra eles. E ali eles foram derrotados, humilhados e envergonhados, né? E o que eu tiro dessa história? Quando enfrentamos problemas ou ataques injustos, nossa atitude deve ser igual a de Davi. Coragem, fé, confiança na vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para mim nessa história? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa história? Isso é a coisa mais importante que a gente precisa ter na nossa mente em qualquer situação do nosso dia a dia. Mesmo que seja a pior história da sua vida. Eu já passei por situações que eu falava assim, meu Deus, não é possível que eu estou passando por isso. E às vezes não era nem porque o meu coração era bom, não, gente. Não era nem porque eu estava com a boa intenção do meu coração, não. Às vezes era aquele momento que realmente eu deixava, né, as más intenções, né, as más influências, as más coisas entrarem. E aí você passa por uma situação que você fala, nossa, eu não acredito. Porque pior do que passar uma situação ruim, né, você tendo coração bom como o de Davi, você não vai te livrar de passar uma situação ruim. Você sendo bom, você sendo fiel a Deus, eu quero te dizer que não vai te livrar de passar por situações ruins. Mas qual que é a diferença? É a atitude diante de Deus, né? Então, mesmo se você estiver certo, se você tiver uma atitude errada, Deus não vai estar com você. Mesmo se você estiver certo, você tem a sua razão, parabéns, você tem a sua razão. Mas se você estiver fazendo coisas erradas, com a intenção do coração errado, Deus não vai estar com você. Mas, por outro lado, mesmo que às vezes você tira lá do seu lado ruim, do seu lado sombra do coração, coisas ruins, e tem atitudes ruins, talvez você faça uma coisa ruim, talvez você peque contra o Senhor, ainda assim, se você tiver uma atitude correta, de coragem, de fé, sabe, de ir diante de Deus, se humilhar e arrepender e reconhecer quem Deus é, o Senhor vai estar com você. Né? Davi passou por situações assim, situação que ele estava todo errado, né? Totalmente errado. Mas o arrependimento dele, o coração dele, né? Que aí vem a essência do coração. Não é porque você teve uma atitude ruim que a essência do seu coração é ruim. Às vezes foi uma atitude na sua vida, né? Ou duas atitudes que seja na sua vida, mas a essência do seu coração é igual à essência de Davi, que era segundo o coração de Deus, né? O pecado dele de adultério, né? De assassinato, não tornou um coração ruim, uma pessoa do mal, né? O arrependimento dele demonstrou que ele era segundo o coração de Deus. Então nós passamos por situações assim, né? E eu queria deixar aqui que eu fiz um resuminho, né? desse texto inteiro. 7 lições práticas que nós aprendemos com essa história de 1 Crônicas 19. Então, a primeira, boas intenções podem ser mal interpretadas. Não é porque você é legal, faz coisas boas e tal, que sempre as pessoas vão te amar. Às vezes você vai estar querendo oferecer amor, mas se a pessoa for ferida, se a pessoa for doente emocionalmente, ela vai receber de uma forma ruim. Então, as suas boas intenções nem sempre vão ser bem interpretadas, né? Então, boas intenções podem ser mal interpretadas. 2, ouvir conselhos errados pode trazer grandes problemas. Hanum ouviu os conselhos errados. Se Hanum tivesse consultado a Deus, mas ele não era israelita, ele não conhecia o Deus de Israel. Mas a gente vê ao longo da história várias pessoas, né? Ruth não era, né, israelita. Né? Semana passada nós compartilhamos um pouquinho da história de Ruth. Ruth, ela era moabita, né? Mas ela conheceu o Deus de Israel e ela decidiu ouvir o Deus de Israel e ela decidiu seguir o Deus de Israel e a vida dela foi mudada, né? Então, ouvir conselhos errados pode trazer grandes problemas. Não podia não ter ouvido aqueles conselheiros, podia ter tentado ouvir a voz de Deus. Então, ouça a voz de Deus antes de ouvir a voz das pessoas. Amém? 3, quem confia em Deus enfrenta as batalhas com coragem. Davi tinha certeza de quem era o Deus dele, o Deus de Israel, né? E ele não teve medo diante das batalhas dele. Ele sempre agiu com coragem. Então, se você confia em Deus, enfrente as suas batalhas com coragem. 4, nem todo mundo vai entender o seu coração. Então, infelizmente, às vezes a gente vai ser mal interpretado, né? Eu passei uma situação dentro de um trabalho, né, um lugar que eu trabalhava, que eu tinha o meu coração naquele lugar, gente. Eu amava
aquele lugar, eu amava meus patrões, eu amava aquelas pessoas e eu me dediquei por anos e eu fui mal interpretada, né? Tudo de bom que eu fiz foi mal interpretado. Infelizmente, no final, parecia que eu estava sendo a pior pessoa do mundo. Então isso pode acontecer com a gente, né? Algumas pessoas não vão entender o nosso coração, né? 5. Algumas pessoas vão ouvir fofoca ou conselhos ruins, ao invés de te ouvir. Então, às vezes, você está lá fazendo, né, a coisa certa, como Davi estava fazendo a coisa certa, mas ao invés de ouvir Davi, querer se aliançar com Davi, ouviu conselhos ruins, ouviu as fofocas. Ah, Davi, tá vindo os espiões aí, você pode ter certeza. Aliás, você pode ter certeza que Davi tá querendo fazer algo de ruim contra você. Quer dizer, as fofocas, né? Os conselhos ruins. 6. Mas quem anda com Deus não precisa viver se defendendo o tempo todo. Então, quem caminha com Deus, muitas das vezes é melhor calar, esperar Deus te defender, né? Eu lembro de uma situação que eu passei que eu queria muito falar. Mas eu queria muito falar tudo que estava no meu coração e, sabe, colocar pra fora. E o Senhor falava, cala a boca, porque eu estou com você, eu vou te defender, eu vou fazer. E mesmo que eu tava errada, Deus ainda... É porque a gente tá errada e quer se defender. Tipo assim, eu tô errada, mas não tão errada, né? E aí, o que eu aprendi com essa lição que eu tive na minha vida, né? Que eu não precisava ficar tentando me defender o tempo todo. E às vezes as pessoas me defendiam, né? E eu falava, não precisa, fica tranquilo, Deus está no controle, né? O que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo está diante de Deus, Ele é que vai julgar as intenções do coração. E no final das contas, é isso que o Senhor faz, né? Davi estava sendo mal interpretado. Davi estava sendo tido como um traidor, uma pessoa que estava indo com maldade contra Anum. Era isso que Anum estava pensando. Mas não era isso a verdade. E Deus conhecia a verdade do coração de Davi, né? Então quem anda com Deus não precisa viver se defendendo o tempo todo. Pode ficar tranquilo. Deus está na sua frente, Deus está te defendendo, né? E Deus vê as suas intenções. Essa é a última lição que nós aprendemos, né? São 7 lições. Deus vê as suas intenções. Essa é a última lição. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus está vendo o seu coração. Deus está sondando o seu coração, né? E a frase que eu queria deixar para nós nessa manhã, a frase do dia, para a gente guardar no nosso coração nessa manhã, para que possamos meditar nem todo mundo vai entender o seu coração, mas Deus entende. Faça o bem, mesmo quando não entendam você. Deus conhece as suas intenções, então guarda isso no seu coração, tá? Nem todo mundo vai entender o seu coração, mas Deus entende. Então faça o bem mesmo quando tá todo mundo achando que você tá errado, que você tá com má intenção, como Davi. Deus conhece as suas intenções, né? E Deus é aquele que sonda os corações, que vai além do que o homem está vendo, né? Muitas pessoas, as pessoas viam Davi em algum momento da sua vida, ali, em alguns contextos, até a sua própria esposa, né? Quando Davi dançava diante da arca, com a intenção do coração de adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Mical olhou para ele e falou assim, lá vai, olha, que ela chama ele de vadio, gente, a palavra que é usada lá, né, no texto. Então ela vê assim um homem menor, sabe? Ela humilha Davi, a verdade é essa, né? Ela despreza Davi. A atitude dele adorar extravagante, dançando em frente à arca, adorando o Senhor, Mical rejeita ele no coração, né? E por causa disso, ela teve as consequências dela, porque como a nossa palavra de hoje, nosso devocional, né, falou, Deus está sondando os corações. Deus sondou o coração de Mical e sondou o coração de Davi naquele momento. Deus encontrou em Davi um coração adorador, um adorador extravagante, que estava dançando diante da arca da presença do Senhor. Mas ele sondou o coração de Mical também. E aí, quando Deus sondou o coração de Mical, Deus encontrou uma mulher amarga. Uma mulher que não conseguiu admirar o seu marido, aquele homem de Deus, né? Aquele vadio, aquele homem, nossa, o que ele tá fazendo ali, dançando, parecendo um bêbado, um louco na rua. Foi isso que Mical pensou. E Deus sondou o coração de Mical e sondou o coração de Davi. E por causa disso, Mical, né? Ela ficou estéril por causa dessa atitude do seu coração, por causa daquele, né? E então Deus está sondando os nossos corações. Deus está vendo tudo de bom que você está fazendo para as pessoas.
Não pensa que você está ajudando pessoas e que Deus não está vendo. Não pensa que você está agindo com amor, né, com atitude ali vinda do coração de Deus e que Deus não está vendo. Deus está vendo a atitude do seu coração. Né? Deus está vendo ali, sondando o mais profundo do seu coração. Não é sobre fazer coisas. Existem pessoas que fazem coisas boas, existem pessoas que são boazinhas para todo mundo. Nossa, aquela pessoa é tão maravilhosa, ela entrega a cesta para os necessitados. Mas o que está por trás do seu coração, é isso que o Senhor está sondando, né? Muitas vezes narcisistas, psicopatas também fazem coisas boas, para eles se passarem de bom moço, né? Só que o que Deus está vendo é além da atitude, é realmente o nosso coração. E Deus sondou o coração de Davi e viu que Davi estava, né, com boa intenção. A intenção dele era acolher um amigo em um momento de luto, né? Era estar ali junto com aquele homem que estava enlutado. E aquele homem, né, tinha um mau tesouro no seu coração, como nós falamos no início, né, que o texto ali da palavra vai dizer que o homem bom do seu bom tesouro, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Mas o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira coisas más. Que nessa manhã Deus possa sondar os nossos corações, né? E encontrar coisas boas, encontrar realmente aquilo que Ele projetou para nós. Amém? Vamos orar nessa manhã, encerrar nosso devocional, que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por este momento, por este devocional, por essas palavras que o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigada. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, Senhor, e encontrar algo de bom. Que o Senhor venha nos sondar como o Senhor sondou Davi e encontrar um homem segundo o teu coração. Aquele que ama o Senhor, né? Adorador extravagante. Que o Senhor venha encontrar em nós, Deus, uma verdadeira adoradora nesta manhã. Pai, eu oro por cada pessoa que entrou nessa live, aqueles que ainda vão assistir depois, meu Deus. Eu oro por cada pessoa e eu te peço que seja uma manhã, um dia abençoado, que seja um dia com a tua presença, que o Senhor seja real na vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo nesta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, continua conosco. Porque onde o Senhor está, a bênção do Senhor está. Onde a tua presença está, Senhor, existe plenitude de alegria, que é o que a tua palavra nos diz. E é tudo que nós precisamos, a tua alegria. Porque a tua alegria é a nossa força, Jesus. Muito obrigada, continua conosco. Amém. Amém.